seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Saúde em Primeiro Lugar. Esse lugar que a gente fala de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, emocional, financeira. Um lugar para a gente falar de saúde, qualidade de vida, bem-estar e principalmente longevidade saudável. Então, espero que vocês gostem, porque hoje eu tô aqui. Eu sempre falo que eu tô aqui com uma pessoa especial, né? Mas é porque eu só convido gente especial, gente. Graças a Deus, eu sou cercada de pessoas especiais. Eu tô aqui hoje com a Lu Mota, uma mulher fantástica, literalmente, e vocês vão saber por quê. A Lu, muito obrigada pela sua presença, de estar doando pra gente o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo. Seja muito bem-vinda. E eu vou só falar um pouquinho da Lu, depois ela mesma se apresenta. A Lu é psicóloga, professora de educação física e practitioner em PNL, tem formação também em perfil comportamental. Ela é autora do livro Desvendando os Segredos de uma Mente Magra, e eu já quero saber que segredos são esses. Ela fundou uma das maiores comunidades de emagrecimento emocional do Brasil, a comunidade Mulheres Fantásticas. E, além de tudo, foi atleta de fisiculturismo, aí, várias vezes campeã brasileira, né? E a missão da Lu é estimular as pessoas através do desenvolvimento emocional para a prática da atividade física, saúde e bem-estar. Ou seja, tudo a ver com o que a gente fala. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. E se apresenta um pouquinho para a galera do jeito que você gosta. Nossa, Mandu, para mim é um prazer enorme estar aqui. Lógico que eu viria, né? Falar de saúde, falar de bem-estar, tem muito match comigo. E se é para levar conhecimento acerca disso tudo, lógico que eu estaria aqui. Eu agradeço o convite, a oportunidade de a gente estar conversando sobre temas que são tão importantes para a galera que está em casa assistindo, né? Sim. Fala. Vai. Duas que gostam de falar, meu Deus, se ela não me ferrar, eu vou embora. E geralmente, né, eu costumo dizer que eu sou Luciana, filha de um Deus vivo, que me trouxe nessa vida para ter uma vida abundante. Treinadora, né? Não me coloco numa posição de mãe, nem de pai, mas sim de treinador, de 2 astros do basquete. Maravilhosos, que eu fico torcendo sempre. Pedro Emílio, de 14 anos, Pedro Lucas, de 10 anos. E me coloco nessa vida para treiná-los, para ser homens honestos, de bem, de caráter, de valores. Sou casada com o Miguel há 20 anos e se carrego comigo uma missão muito especial, que é estimular as pessoas a ter mais saúde e qualidade de vida através da prática, do exercício físico, né, e do equilíbrio emocional. E é muito legal, né, Lu? Porque você juntou 2 profissões que se conversam, né? A profissão de psicóloga, a profissão de educadora física, junto com a sua prática vivencial, né? Você veio do esporte. E eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho. Você falou, eu li lá nas tuas redes sociais, que você sofreu bullying na escola porque você era muito magra e que você usava até mais de uma roupa por conta disso. E depois disso, né, na vida adulta, você se tornou atleta de fisiculturismo e hoje trabalha com emagrecimento. Eu estou juntando essas 2 coisas porque eu quero começar te perguntando o que você aprendeu com o esporte e com o teu corpo. Tá. É interessante essa minha história. Eu vim de uma família que estimulava muito o esporte. Talvez essa programação que eu trago para os meus filhos, né? Eu vim de uma família onde a minha mãe ela ia pros jogos com suco de laranja pro time todo. Várias vezes eu estava em uma situação de ouvir, por exemplo, a torcida gritar, velha assanhada, quando eu olhava era minha mãe, na torcida adversária com a bandeira do meu time. Então, essas coisas de a minha mãe viajar comigo, junto com meu pai, inclusive, se tornou presidente de federação porque a gente praticava o esporte. Então, eu vim de todos os esportes. E o esporte me ensinou uma coisa que eu acho que é fundamental para a minha vida hoje, que é o brio. Sabe? Essa vontade de fazer diferente, de não encontrar limites, inclusive nas barreiras que a vida apresenta. Então, eu digo muito isso, que hoje eu estimulo o esporte nos meus filhos, porque eu quero que amanhã, quando os desafios da vida chegar, eles consigam encarar esses desafios como eles encaram hoje. Um adversário, como eles encaram hoje uma defesa mais acirrada, como eles encaram hoje os desafios dentro do esporte que eles escolheram.
né? E é engraçado isso, que na minha época de infância eu passei por quase todos os esportes. Às vezes eu cheguei a praticar 2 esportes ao mesmo tempo e competir nos 2 esportes ao mesmo tempo. Mas o basquete era um esporte que eu não era fã. Talvez porque por ter 1,62 m eu não me apaixonei pelo basquete. E os meus filhos escolheram o basquete. Então hoje eu respiro o basquete, né, por conta deles, para sonhar o sonho deles. Mas é justamente por isso. Teve uma situação interessante, por exemplo, Pedro Emílio participou de uma Copa, na Liberty Cup, e eles vinham ganhando todos os jogos. Chegou na semifinal, ele compete na categoria 14 anos. Um time adversário selecionou um menino para marcar ele individual, mas marcar ele mesmo, boxer, tira ele do jogo. E eu ali filmando aquela situação e vendo ele angustiado, porque ele não conseguia pegar a bola, o menino não deixava mesmo, marcando aqui, cara a cara. E eu vendo ele angustiado, porque ele estava vendo que ele não estava conseguindo fazer o time dele evoluir. Quando ele sentou no banco, o treinador dele deu um carão nele, e eu vi ele chorando. Eu saí de quadra. Falei, cara, eu não vou assistir isso. Porque o meu coração de mãe quer tirar ele dali, dizer, vamos para casa, meu filho, vem, né, que eu te consolo. Mas o meu coração de atleta olhava para o treinador dele e dizia, se faz mesmo, dá pressão mesmo. Porque vai ser essa pressão que vai ensinar ele lá na frente. Inclusive, quando acabou o jogo, eu sentei do lado dele, ele só chorava e eu tava ali do lado dele. E depois eu fui falar com o técnico dele. Falei, parabéns, cara. Parabéns por estar me ajudando a criar o meu filho. Sim. Né? Foi a primeira vez que isso aconteceu, de marcarem ele dessa forma, mas a segunda vez ele já vai saber como agir. Porque já aconteceu antes. Eu também, que sou do esporte desde pequena, eu falo que tudo que eu aprendi no esporte eu levo para a vida, né? Porque é isso, é você principalmente saber lidar com as situações que você não controla. Isso. Né? Você ter o centramento emocional para lidar com essas situações, para ver tomada de decisão também do que você pode fazer diante daquilo e se controlar, né? E fora todas as outras coisas, as questões físicas, né? E você, o que fez você sair da pessoa que sofria bullying por ser magra e ir para o fisiculturismo, né? Como foi esse aprendizado aí com o teu corpo? Manu, é interessante isso, porque na época de escola eu era muito feia mesmo, assim. Eu não gostava de me olhar no espelho, eu não era uma pessoa que eu me achava atraente. Na época de adolescência, eu via as minhas amigas sendo cobiçadas, e a única coisa que eu me pegava para manter minha autoestima elevada era através do esporte. Então, eu era melhor no esporte. Então, como é que eu era conhecida? Como a capitã do time. Mas eu nunca fui conhecida como uma mulher bonita, atraente, que chamasse atenção. O tempo foi passando e essa necessidade de se sentir atraente, ela foi surgindo, né? Porque quando você é criança, você não tem muito isso. Sim. Mas quando chega na parte da adolescência, que já muda um pouco os interesses. E eu lembro que eu comecei a namorar um rapaz e ele era da seleção maranhense de vôlei. Ele era muito bonito. E as pessoas debochavam muito de mim porque diziam que eu era muito feia para ele. Porque ele era muito bonito. E a minha não aceitação com o meu próprio corpo era algo que me martirizava muito. Só que imagina, eu aprendi desde sempre a mudar as circunstâncias. De um jogo que eu estava perdendo, né? De uma superação que eu precisava superar ali. Eu aprendi isso. E eu tinha um tio, só para ter uma noção, meu sonho era ter cabelo liso, era usar franja e era ter a perna grossa e a bunda empinada. Era o meu sonho. Era tudo que eu queria. E eu tinha um tio que já faleceu, ele tinha 5 filhas. Manu, ele teve as 5 lindas. Não tem uma coisa de ser só uma, não. Todas, cabelo liso, todas, perna grossa, todas bunda empinada. E esse tio, ele foi um dos grandes responsáveis por eu me transformar em quem eu sou hoje. Por quê? Porque ele fazia muito bullying comigo. Muito, muito. Eu lembro de uma cena que eu pedi pra minha mãe pra cortar meu cabelo de franja, porque eu tinha um sonho de ter franja, só que meu cabelo era crespo, né? Muito, muito cacheado. Os meus irmãos todos tinham cabelo liso, até os meninos
tinham franja. E eu não, e o meu cabelo era o único crespo. Então eu já me sentia diferente por isso. E eles me chamavam de preta, de macaca, que eu tinha sido achada na lata de lixo. Aí ficava brincando com meu pai. Diz aí pra ela, pai, ela é preta, ela não é tua filha. Diz aí pra ela. E papai confirmava, tu é filha de Joãozinho com Mariazinha, foi achada na lata de lixo. Então, tudo aquilo formou em mim um sentimento de rejeição e de, pô, eu sou diferente. Eu não tô sendo aceita. E eu passei a não me aceitar por conta disso. Eu lembro de uma cena que na casa da minha avó tinha aqueles guarda-roupas, aquelas casas antigas, que tinha um guarda-roupa que na porta tinha um espelho. E o espelho batia com outro aqui. Eu lembro que uma vez eu olhei a minha costa. Nunca esqueci essa cena. O meu osso, a minha escápula, ele saía. E eu olhei aquilo me deu uma agonia. Eu falei assim, não, eu não quero isso, né? E nesse Natal, a minha mãe resolveu cortar meu cabelo de franja, porque eu pedi muito. Agora imagina, um cabelo crespo, que meus irmãos brincavam, que molhado dava 6h30, seco dava meio-dia, né? Nossa senhora, nunca nem ouvi isso. E a minha mãe cortou. E eu fui toda no rabo de cavalo, na franja e tal, pra esse Natal. Quando eu cheguei lá, o meu tio disse assim, nossa, olha aqui. Chamou a atenção de todo mundo pra mim. Ela tá linda. Olha aí, teu cabelo tá maravilhoso, porque a gente pode fumar na chuva que o cigarro não apaga. Nossa, que maldade. Eu lembro até hoje dessa sensação que eu senti assim, que eu queria um buraco no chão pra eu entrar. E nesse dia, eu tinha uns 8 ou 9 anos, eu fui pro terraço, me deitei no chão, ficava olhando pra lua pra ver se passava o Papai Noel. E eu olhei pro céu e eu pedi pro Papai Noel que eu não queria ser desse jeito. Eu não queria. Então, eu usava 2 fardas para ir pra escola. Eu me escondia. As pessoas pegavam aqui em mim. Eu tinha muita agonia porque pegavam nos meus ossos. Eu não gostava de mostrar os meus ossos. E aí, quando eu comecei a namorar, eu sofri mais ainda. Porque as pessoas questionavam ele. Por que ele estava comigo? Que eu era feia. O que ele estava fazendo, né? E naquele momento eu peguei do esporte. Disse, não, peraí. Eu posso mudar. Eu já ganhei o jogo que estava perdido. Que isso? Não. E aí eu cheguei para minha mãe, eu tinha 16 anos. Eu disse, mãe, é o seguinte. Eu vou começar a estudar para vestibular. E eu quero entrar na academia. Isso, não vou dizer minha idade, porque é deselegante, mas tem mais ou menos uns 27 anos atrás. E aí eu entrei. E eu lembro que quando eu entrei, que eu fui pro avaliador físico, ele olhou pra mim e disse, quantas refeições tu faz? Eu disse 3. Mentira, eu só fazia 2. Então, o que acontecia comigo? Eu gastava muita energia, porque eu treinava de 2 da tarde a 8 da noite, e me alimentava pouco. Então, não tinha como. A conta não fechava. Não fechava. Então, assim, por mais que eu tivesse uma massa muscular da estimulação, ela não tinha como hipertrofiar, porque eu não tinha energia, né? Não botava pra dentro caloria suficiente pra isso. Até de gordura eu precisava. E aí ele passou pra mim, nunca esqueci, um suplemento chamado Mega Mass. Cada dose tinha 3.000 calorias. E em 16 dias, era horrível. Mas eu tomava porque eu sempre fui muito disciplinada, sabe? Tem que fazer isso, então vamos fazer isso. É isso aqui que E eu tomava engulhando. 1 hora antes de dormir, então, parecia assim... Entrava um bolo aqui. E em 6 meses eu engordei 16 quilos. 6 meses. Em 6 meses eu mudei o meu corpo. Minha composição corporal ficou horrível. E a minha sorte foi que eu me apaixonei pela musculação e em 27 anos eu nunca parei. Então eu consegui transformar aquela gordura que eu ganhei, né, mas em ficou massa horrível muscular. porque você ganhou em gordura. Ganhei gordura, eu ganhei tudo, mas eu ganhei muita gordura, porque imagina, 3.000 calorias por dose, eu tomava 3 por dia, eu ingeria 9.000 calorias. Fala pra mim, quanto você pesava quando você era... 42 quilos. Eu fui pra 57, 60 quilos, né? Que eu tenho hoje. Pois é. E depois eu só fui transformando. Mas eu pesava 42 quilos. Eu cheguei uma vez a matar a aula para ir numa médica, para subir na balança. Ela dizer para mim que eu era normal, que eu era linda. Fiquei com ódio dela. Disse, gente, como é que ela tá dizendo isso? Ela não tá me vendo, não? Engraçado, né? Porque eu era magrela também. Eu sempre fui magrela, mas para você ver como são, digamos, pessoas
na mesma constituição física, mas que tem vivências diferentes. Sim. Para mim, que era ginasta, era lindo ser magrela. Era bonito, era leve. Tanto que minha prima até hoje me chama de Maga. Meu apelido é Maga. Ela me chama de Maga, porque eu era magrela. E é interessante quando a gente vê isso, Manu, que nem é o que acontece, é como a gente interpreta aquilo que acontece, Sim. né? Eu tive uma experiência com o meu corpo que não foi uma experiência legal, que foi ditado por outras pessoas. Então, a forma como eu recebi dos meus irmãos, dizendo que eu era uma pessoa que era adotada, que eu não era filha do meu pai, porque eu era preta, entrou pra mim ruim. Sabe? Esse meu tio, ele puxava e me puxava pelo cós da calça, né? Que sempre soprava pano, puxava e gritava que não tem mobília, bota mobília nisso aí. Olha aí, tu não tem nada, tu de frente, tu de lado, é a mesma coisa. Então, ouvir isso gerou em mim um sentimento de rejeição a mim mesma. Então, assim, eu fui rejeitada. Eu fui rejeitada pelo meu pai, quando ele dizia, é mesmo. Eu fui rejeitada pelos meus irmãos, quando eles diziam, tu não é minha irmã, tu é adotada, olha pra ti, olha, o teu cabelo é crespo, o meu é liso. Olha, tu é preta, eu sou branco, então tu não é minha irmã. Eu fui rejeitada pelo meu tio, quando ele dizia isso, e o meu apelido na família todo. Qual era o meu apelido? Era Macaca, era Olivia Palito. Então, assim, essas experiências gerou em mim uma rejeição em cima de mim mesma. Só que você transformou isso de outra forma, né? Sim. Você ressignificou tudo isso. Eu ressignifiquei, e aí entra uma questão que é bem legal. Eu consegui ressignificar isso intuitivamente, porque até hoje eu trabalho muita coisa em mim, sabe? Mas eu consegui ressignificar isso de uma forma intuitiva graças ao esporte. Porque se eu não fosse do esporte, talvez eu estaria hoje ansiosa, talvez eu estaria hoje com depressão, talvez hoje a minha autoestima seria no chão. Você não teria força mental, né? Exatamente. E isso iria influenciar as minhas outras relações. Sim. E aí eu digo, quantas pessoas não estão em casa que sofrem da rejeição ou do abandono e hoje não têm forças de ir além? Né? Eu conheço um caso, estou atendendo um caso agora mesmo, de uma mãe que perdeu uma filha vítima de suicídio porque ela não aceitou o fim de uma relação, sabe? E a menina trabalha na área da saúde e se enforcou porque não aceitou o fim de uma relação. Mas não foi o não aceitar o fim de uma relação. Foi de uma ferida da rejeição que já estava sangrando e que ela não conseguiu cicatrizar. Então, assim, o esporte, para mim, foi a ferramenta que eu utilizei intuitivamente para superar aquela fraqueza, aquela limitação, aquela questão, entende? Então, é por isso, Manu, que quando eu comecei a atender na psicologia, todos os meus atendimentos eu indicava exercício físico. Foi por isso que você escolheu a psicologia? Foi por isso que eu escolhi a psicologia. E quando você se tornou atleta de renome, como que essas pessoas da tua família que te rejeitavam reagiram? Tá, vamos lá. Quando você começou a ter a perna grossa, a bunda empinada, que tem até hoje. Com 16 anos eu entrei na musculação e aos 16 anos, nesse ano mesmo, meu corpo já mudou. Né? Então, eu sou muito grata ao que a musculação me trouxe. Porque a mudança externa no meu corpo, ela só significou uma mudança interna em mim. Sim. Né? Eu consegui validar que realmente eu era capaz. E aí, o que acontece? Eu me apaixonei pela musculação, não deixei de treinar grávida, não deixei de treinar até hoje. Eu treino com as minhas alunas e tudo. E aquilo foi mudando. Aquela percepção, ela foi mudando. As pessoas foram me respeitando. Sabe? E aí entra uma questão interessante, que esse meu tio, que tem 5 filhas lindas, das 5 filhas, 3 eu oriento para o exercício físico. Hoje eu sou inspiração para elas, né? Inclusive, quando eu digo isso, geralmente elas me mandam mensagem, pô, Lu, e olha aí, como é que tu tá hoje? Eu falei assim, pois é, graças ao teu pai, muito obrigada, agradeço. E quando eu entrei, esse meu corpo mudou, muita coisa em mim mudou. Sim. Sabe? Porque quando o corpo muda, é porque dentro já mudou muita coisa. Lu, é interessante você estar falando isso, porque eu gravei um podcast com o Ronan, você conheceu o Ronan, né? E ele fez justamente essa reflexão, que ele usou o corpo como ferramenta. E eu acho importante a gente falar isso, porque sempre que a gente vê pessoas buscando transformar o corpo, muita gente critica. E a gente precisa entender que o corpo é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Quando eu passei pelo meu processo de transformação,
Eu comecei pelo meu corpo. Por quê? Eu tenho uma condição reumática que deixava o meu corpo rígido. E a primeira coisa que eu busquei foi: eu preciso melhorar a funcionalidade do meu corpo. Não era estético, era a funcionalidade do meu corpo para eu poder conseguir resgatar as outras coisas. E foi então que eu busquei a yoga. Eu comecei pelo corpo. E mesmo que falte, que você ainda internamente ainda não esteja preparada, mas o corpo vai te ajudar. Então é um processo, né? E o corpo também responde, Manu. Sim, com certeza. Quantas pessoas não estão... E de fato, a estética, ela é apenas uma consequência, é um bônus. Que é válida também. É um bônus, um bônus maravilhoso. Mas quantas pessoas não procuram transformar o seu corpo através de atalhos, como procedimentos estéticos, da mesma forma, elas tentam transformar a sua vida no todo, com atalhos. Sim. Uma pessoa que procura transformar o seu corpo através de uma jornada, ela transforma a sua vida através de uma jornada. Exatamente. Então, da forma que eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. E o treino, a transformação, o amar a jornada, ela ensina pra gente sobre a própria vida. Sim. Porque pensa bem, o que Deus deu pra gente de mais importante em vida foi o corpo. Porque é o corpo que vai carregar a nossa vida, é o corpo que carrega a nossa história, é o corpo que carrega nossos sonhos. A gente só vai conseguir realizar o nosso sonho se a gente tiver o nosso corpo, se não tiver, não consegue realizar. Sim. Então, por que cuidar mal? Por que não respeitar? E por que achar que cuidar da estética é ruim? Não é ruim. É a minha embalagem. E cada um sabe o que quer, Ok, né? tá tudo bem. Não cabe a gente apontar o dedo pro outro, exatamente. né? E é legal você falá-lo de toda essa sua questão, né? Ali na infância e no começo da adolescência com o teu corpo, porque o que a gente vê é um distúrbio de imagem. Sim. Que hoje se fala tanto na questão da obesidade, mas também mostrando que o oposto também, né? Da gente entender que não existe... quando alguém fala da obesidade, aí o outro fala, mas a magreza também. Sim, as duas coisas. Sim. A gente tem que entender que os dois opostos, dois excessos, né? São prejudiciais, mas que cada um tem o seu processo de busca, tem o seu processo de se melhorar. E por que não começar pelo corpo? Né? E aí, em que momento? Você fez primeiro a psicologia ou primeiro... Eu fiz a psicologia primeiro. Você fez a psicologia primeiro? Eu fiz a psicologia primeiro porque eu sempre fui Paty, sabe? Eu nunca acreditei que eu pudesse ganhar dinheiro de tênis. a minha irmã mais velha, ela dizia pra mim... A minha irmã mais velha era formada em educação física, foi a primeira formação dela, depois ela fez fisioterapia. E ela dizia pra mim, faz educação física. Não, tu tem que fazer educação física. Luciana, tu tem que fazer educação física. Olha aí, tu pode trabalhar com esporte. Minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Eu gosto de salto, de meia-luz, de consultório, de fonte, de make. Não dá pra andar de rabo de cavalo e de tênis, bebezinha. Com essa calça folgada, não. Minha bunda já tá empinada, eu quero andar com calça apertada. Para. E é engraçado isso, né? Porque depois eu queimei minha língua lindamente. Eu fiz psicologia, me formei na primeira turma de psicologia do Maranhão. Tia Lu é antiga, tem 20 anos isso. Fiz o mestrado, comecei a trabalhar, trabalhei 5 anos no Hospital do Câncer, estudei sobre tanatologia, que é ciência da morte, acompanhei pacientes terminais, depois fui para consultório junto nesse meio tempo, comecei a dar aula em faculdade, dava aula em 4 faculdades particulares de lá, quando abri a oportunidade de fazer um doutorado em psicologia em Portugal. Me inscrevi para o doutorado, passei, tudo certo. Ia fazer janeiro e julho, ia apresentar a tese, ia me tornar doutora. Isso ia elevar o meu plano de cargos e salários da faculdade, da universidade, da carreira acadêmica, ia ser legal. Foi quando eu atendia numa clínica junto com a minha irmã. Ela tinha uma clínica em São Luís, que a gente atendia muito pacientes que sofriam de doenças psicossomáticas. Então, ela pegava a parte da fisioterapia e eu ia para a parte da psicologia. Então, geralmente, o paciente chegava para mim apresentando outras queixas, tipo depressão, eu indicava exercício físico. Chegava, estou vivendo um luto, exercício físico. Me separei, exercício físico. E todas as vezes eles saíam da minha sala e iam para ela, porque eu encaminhava para ela, vai passar exercício físico para essa galera todinha aqui. Eu quero o exercício físico como uma medicação, para a gente continuar a terapia.
Então, todo final de expediente, ela pô na minha porta. Luciano, tu mandaste tantos pacientes pra mim, deixa eu te dizer uma coisa. Faz educação física. Vai ter tudo a ver contigo. E aí eu falei, não, Rosana, tu tá doida, eu não vou fazer educação física. Coisa. Faz, minha irmã, a gente vai montar aqui um centro de recuperação. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, vai ser lindo e tal. Eu falei assim, minha irmã, não vou fazer educação física. Até que um dia de dezembro, tudo certo pra ir pra Portugal, eu acordei, olhei pra Miguel e disse, pai, não vou fazer esse doutorado, não. Eu vou fazer faculdade de educação física. Ele olhou pra mim e disse, cara, tem tudo a ver contigo, faz. E assim eu fiz. Eu entrei numa faculdade, mano, onde os meus professores não acreditavam que eu ia concluir, porque eram meus colegas. Eles diziam, tem certeza, Luciana, que tu vai concluir? Eu digo, tenho certeza. Concluí a faculdade, apresentei trabalho em Cuba, fui líder discente, apresentei monografia de conclusão de curso grávida de 8 meses. Porque eu queria o tal do CREF, né? Porque eu já atendia de uma forma meio que irregular. Então, eu queria o CREF. Nunca fui professora de salão, já fui direto personal, porque eu pedi para um amigo, né? Porque quando eu comecei a musculação, a São Luís tinha 2 academias. Então, eu sou da época das cavernas. Todo mundo da musculação me conhece. Né? Então, quando eu comecei entrei na faculdade, a primeira coisa que eu fui fazer um curso de especialização em avaliação física. Eu não tinha nem começado o primeiro dia de aula. Mas como eu já tinha psicologia, eu já podia fazer, eu fiz e tal. E aí, logo no início, eu pedi para um amigo meu, dono de academia. Eu falei assim, olha, deixa eu trazer umas amigas, só para eu testar. Eu vou testar aqui com elas. Luciana, tu vai concluir? Eu falei, vou concluir. E assim eu fui. E a minha carreira de personal, ela decolou, antes mesmo de eu me formar. Sim, porque você era o resultado. Eu já tinha uma base prática, né, de muitos anos, que me possibilitou isso. E a base teórica eu tava pegando ali e eu gerei muito resultado. Sim. Então, eu lembro que eu sempre assisti campeonato de fisiculturismo, Manu, mas eu nunca me vi no palco, porque eu não imaginava uma professora universitária, psicóloga, no palco de biquíni. E foi quando esse meu amigo, dono dessa academia, ele disse assim, Luciana, é o seguinte, mês que vem vai ter um campeonato de fisiculturismo. Eu, que bacana, legal. Eu quero muito que tu participe. Opa. Eu? Aí eu falei assim, como assim? Ele, não, eu quero que tu participe. Eu falei, não. Eu falei, cara... Rapaz, Deus tá mandando eu participar disso aí. Agora não tem mais desculpa, porque agora eu sou estudante de educação física. Mas deixa eu te interromper para fazer um parêntese aqui, porque você falou agora 2 coisas que foi parecido com o que a minha entrevistada anterior falou, que conecta com o que eu falo muitas vezes. Às vezes a gente vive tanto pedindo respostas, e às vezes a resposta está na nossa frente e a gente não enxerga. Eu estava conversando com a Isabela e ela falou que ela foi para o jornalismo porque uma pessoa chegou para ela e falou assim, cara, você tem que fazer jornalismo, você tem voz de jornalista, nananana. E você tá me falando que você foi fazer educação física porque a tua irmã insistiu e depois você foi para o fisiculturismo porque uma outra pessoa mostrou, né? É óbvio que o nosso processo ele tem que ser muito mais de dentro para fora. Mas às vezes a gente precisa estar atento às respostas que vêm de fora. Isso. Para a gente poder internalizar, entender que faz sentido e fazer a transformação que tanta gente busca. Isso. Né? Então, era só porque eu precisava fazer esse gancho. E é interessante isso, né? Ficar atento ao cavalo selado. Você subir no cavalo selado, ele tá passando, né? A sorte só aparece para quem tá atento. Exatamente. E aí eu disse para ele, o Marcos, é o seguinte, eu vou fazer uma dieta, se eu tiver bem, eu subo. Aí ele disse, não, tu não tá entendendo. Eu não quero para te ganhar campeonato. Eu quero para te defender a bandeira da minha academia. Eu pago a filiação todo ano e eu não tenho ninguém para competir nessa categoria. E eu quero. E tu é uma mulher bonita. E eu quero que tu suba. Eu falei, puxa, eu vou. Faltavam 20 dias. Eu fiz uma dieta que eu não entendia nada. Eu fui atrás de roupa, de desfile, 20 dias. Fiz todo o processo de desidratação do fisiculturismo, que por um lado me deixava muito excitada de fazer, porque era desafiador e eu adoro desafio. Então assim, o fato de você passar 24 horas sem poder tomar água,
Jesus, né? O Deus fato me de livre. você passar 15 dias sem ingerir nenhum tipo de carboidrato, o dia todo. O fato de você passar 10 dias sem consumir sal, né? Era tudo na água, com limão. Aquela coisa bem borrachuda mesmo. Aquilo ali me desafiava. Eu disse, cara, é isso. A primeira preparação que eu fiz, eu tomei água destilada. Né? Que é aquela água que ela passa pelo... Não é a destilada de bateria, não. Ela passa por um processo onde ela evapora, depois ela fica líquida de novo, ela tira todos os minerais, sódio. Não tinha nada na água, uma água altamente leve, né? E aí foi. Falei, cara, eu vou entrar. Quando eu cheguei no campeonato, tinham lá várias veteranas, mulheres que eu assistia e que eu admirava, que eu torcia e eu tava ali. Cara, Manu, quando foi... Miguel, lembro muito Miguel na torcida, ele, o dono da academia, que era a MK3, na torcida com a bandeira da academia e tal, e tal. Entrei na primeira fase e passei. 6 mulheres para a segunda fase, cara. Eu olhava para um lado, tinha assim, as atletas mais experientes do Maranhão estavam ali. E eu ali de gaiata no meio de um navio, né? Tudo bem, falei, cara, eu já tô entre as 6, top. Vou receber medalha, né? 6º lugar, fulana de tal. Eu, opa, tô entre as 5, top. Não sou a 6ª. Fulana de tal. Caramba, 4º lugar. E é interessante ver a postura de Miguel. Miguel começou assim, 6º, 5º, 4º. Aí, 3º lugar. Caralho, já vou receber o troféu. É troféu. 3º lugar é troféu já. Pô, que top, cara, troféu na minha primeira competição. 3º lugar, fulano de tal. Eu falei, cara, não. Aí é brincadeira. Aí agora eu quero ser primeira. Não, aí aqui é brincadeira. Ficou eu e a veterana lá, né? Uma do ladinho pra outra. Eu olhava pra ela e falei assim, não, cara, tá louco. Eu já tava meu olho cheio de lágrimas. Eu disse, caramba. Pra mim já ia sair vibrando de qualquer maneira. Eu já tava muito feliz. E nessa hora eles vieram todos pra beira do palco. Comecei, cara, eu não vou ficar mais sentado. O dono da academia já abriu a bandeira da academia, já foi aquela festa. E aí eu fui campeã desse campeonato. E aquilo ali foi um dia muito, muito, muito significativo pra mim. Porque mostrou pra mim que eu sou capaz de tudo que eu quiser. Sim, Que basta só eu me dedicar, sim. sabe? E eu me dediquei muito pra aquilo. Eu queria muito aquilo. E quando eu desci daquele palco, eu disse, agora eu vou me profissionalizar nisso aqui. Tudo isso você enxerga que começou lá nos teus esportes da escola? Começou na natação, aos 4 anos de idade, amiga. O esporte constrói um outro tipo de pessoa, né? Sim, uma outra mentalidade. É por isso Total. que hoje, mano, ontem mesmo, o Pedro foi convidado pra ir pra uma... Você sabe que eu vibro mesmo pelos teus filhos, né? Mas também, né, do jeito que eu posto. amo. Não, mas você sabe que antes de você falar do seu filho, eu tenho uma amiga que trabalha comigo que é sedentária. Agora eu tô bem animada que ela tá fazendo, tô vendo que ela tá fazendo várias coisas, mas ela teve 2 filhos e ela, mesmo sedentária, mesmo comendo mal, ela conseguiu super educar os 2 filhos e os 2 filhos dela entraram no esporte logo cedo. Top. E eu sempre estimulei, incentivei, aí eu falo pra ela, Carol, você sabe que seus filhos deviam ser meus, né? Eu fico brincando com ela. Top. Eu sempre torço e vibro quando eu vejo criança praticando esporte, principalmente na realidade que a gente tem hoje, que a gente vê crianças e adolescentes estão perdidos. É. Eu estava vendo um dado muito preocupante de que adolescentes entre 11 e 17 anos, mais de 70% é sedentário. Isso é muito preocupante. Manu, às vezes, eu posso até passar para as pessoas uma coisa, um quê meio de mãe louca, apaixonada, torcedora, sabe? Porque onde eu tô com eles, eu tô com o meu pedestal. Eu filmo tudo, eu registro tudo. Tudo, tudo, tudo. E é sempre com um olhar muito emocionada. Mas você tá de ver certa. aquilo, sabe? E eu chego em casa, quando eles me pedem, eu não dou pressão, a gente conversa. Sabe? A gente conversa. E eu sempre pego as lições de tudo. E hoje, eles me ensinam muito. Sim. Sabe? Pedro Emílio, o sonho de Pedro Emílio era enterrar. O sonho. E no início desse ano, ele disse pra mim, mãe, eu vou enterrar esse ano. Esse ano eu enterro. E ele treinava, e puxava o ar, e treinava, e puxava o ar, e treinava. Hoje ele enterra de frente e enterra de costa. Ele tá com quanto de altura agora? 1,88. Com quantos anos? 14. Eita! Nem entrou no espichão ainda. Ainda não. E ele me ensina, cara.
Ele me ensina que é preciso treinar, que treina reina, que é preciso fazer. O sucesso sabe? é treinável, É né? treinável, como já diz o mestre Joel, é treinável e a gente tem que treinar todos os dias. Então, assim, ontem ele foi convidado para um evento onde estariam os 24 prospectos do Brasil, da idade entre 12 e 18 anos. Os melhores do Brasil estavam ali para passar uma tarde de testes e celebração e tal. E eu olhando meu filho ali, gente, o meu coração, ele bate, meu olho até enche de lágrimas, sabe? Porque ele merece muito estar ali. Ele luta para estar ali, ele come para estar ali, ele dorme para estar ali, ele treina para estar ali. E ver assim, um menino que nasceu prematuro extremo, que quase morre, que foi para casa com diagnóstico de surdez e que nunca deixou de acreditar no próprio sonho, que é um menino respeitador, que ouve, que quer aprender. E ontem, olhando ele ali com aquela camisa, eu disse, nossa, cara, ele merece muito. Que felicidade, sabe? E é muito bacana. Eu também já tô aqui. Eu nem tenho filho, gente, mas eu fico. É bonito de ver que tem a sua admiração de mãe para filho, mas de principalmente ver um adolescente, que é uma fase Sim. super mais complicada, Sim. né? Que ele tem essa reciprocidade com você, Sim. né? Normalmente essa fase da adolescência é uma fase que Mais às vezes os solitária, filhos né? não querem ficar tão perto dos pais, né? É. Mas pelo esporte, por conta do esporte. Isso. E isso é uma coisa que eu vou sempre falar, gente, o esporte, ele muda a vida de qualquer pessoa. Isso é uma coisa que, se o Brasil valorizasse mais o esporte, quantas crianças a gente não poderia tirar de situações vulneráveis? É isso. Salvar, né? Salvar de situações vulneráveis, crianças que às vezes não têm o que comer, mas se tiver dentro de um clube de esporte, essa criança vai transformar a vida dela, a vida da família. É só a gente olhar para os jogadores de futebol. A grande maioria veio, né, de situações precárias que foram descobertos aí jogando futebol na terra batida, né? Se o Brasil fizesse com os outros esportes o que faz com o futebol, a gente podia ter a solução da fome no Brasil. Com certeza. Então, assim, eu vou sempre exaltar o esporte, porque tudo, absolutamente tudo que o esporte ensina, a gente leva para a vida. E o esporte, ele une. Sim. Sabe? Hoje eu vejo a admiração, ela é recíproca. Então, assim, Pedro me admira muito por estar ali. Então, às vezes, por exemplo, acontece de eu não poder estar em algum jogo e ele já fica, pô, mãe, mas no próximo tu vai, né? Não, mãe, tu vai estar lá, né? E às vezes, quando eu falo alguma coisa pra ele que bate nele, que entra, ele, poxa, Lulu, coach. Legal isso aí que tu tá dizendo. E é como eu digo muito, quem bem souber, coloca como uma ferramenta de educação o esporte de competição. Sim, e você está falando aí, né, que você acompanha seus filhos em todos os esportes, todas as competições. Eu competi minha vida de colégio, toda a minha época de colégio, né? Minha mãe ia a tudo que eu competia. Meu pai que fotografava, não ia. E eu não, assim, né, na situação que ele tem, aquilo talvez não era importante. Mas como é importante a presença, o apoio dos pais, né? E eu acho que tem, assim, eu vejo várias coisas no esporte. Eu acho que o esporte, ele dá uma elevação de autoestima. Sim. Mas ele também ensina humildade, Sim. respeito, coletividade, Sim. né? Competitividade no bom sentido, no liderança, sentido, brio, determinação. Tudo. Disciplina, foco, resiliência, resistência física mesmo, né? Por mais que a gente sabe que o esporte de alto rendimento, às vezes dá uma... Sim, ele não é saudável. Mas é uma fase. É uma mas tá fase valendo. e que vale por todos os outros aprendizados. É isso. Sabe? Então, assim, gente, se você tem filho, não deixe de colocar seu filho no esporte de competição. Acho que hoje em dia se tem mais acesso também, né? Eu sei que não é toda a população, mas assim, a gente vê que tem mais acesso. Eu acho que assim, hoje, Deus me abençoou muito, eu me sinto muito abençoada. Pelas coisas que eu conquistei, em relação ao meu corpo, que eu acho que foi a primeira conquista minha mesmo. Sim. Que me mostrou que eu posso ser capaz de conquistar várias outras coisas. E quando eu dava aula de personal, mano, até antes da pandemia, eu me sentia muito culpada.
Porque o personal, ele exigia de mim 14 horas de trabalho. Então, de segunda, quarta e sexta, tia Lu era personal trainer. Terça e quinta, tia Lu era psicóloga de consultório. Então, como a minha agenda, meu tempo era muito curto, a minha agenda sempre foi muito apertada. E eu sempre me sentia culpada. Então, assim, tinha uma reunião na escola. Os meninos estudavam em São Luís, na escola da minha sogra. Eles iam para a escola com meu cunhado, que é o diretor da escola. Então, eu não levava, eu não buscava, porque ficava longe. Para ir em alguma reunião, qualquer coisa eles resolviam. Ainda bem que eu tinha eles. Ainda bem. Porque eu não tinha tempo. Então, assim, para eu ir em uma reunião, uma festinha da família e tal, eu ficava lá com a sensação que eu tô devendo. Porque eu tinha que alocar algum cliente em algum outro horário. Porque eu tinha deixado de dar aquela aula, de fazer aquele atendimento. Se eu não fosse para atender, eu tava no atendimento, mas com o pensamento, putz, tô devendo pro meu filho. Eu queria estar ali. E quando foi em 2020 e 2021, depois da pandemia, eu virei pra Miguel e disse, eu não quero mais isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei pra ele e falei assim, esse dinheiro eu não quero. Eu preciso jogar minha vaquinha desse precipício. Eu não estou feliz. Eu quero me dedicar aos meus filhos. Eu quero poder sentar no treino deles sem ter que me levantar para sair correndo. Sim. Eu quero ir para um dia de jogo e estar assistindo eles jogarem. Eu quero acompanhar eles nas atividades da escola. Eu não quero isso. E ele olhou para mim e disse assim, meu Deus. E agora? Eu falei, bora embora. Porque aqui eu não vou conseguir. As pessoas vão me procurar. Porque era assim, eu aumentava o valor da aula para aula de meio-dia, para eu estar em casa meio-dia, as pessoas pagavam, Manu. Aí eu dizia, à noite... percepção de valor, né? À noite eu não vou mais dar aula. Aí surgia um cliente, pô, só posso à noite. Eu duplicava o valor, ele pagava. Aí eu ia. Entendeu? E como eu disse, cara, eu me prostituía. Eu trocava meu tempo por dinheiro. É uma prostituição. Todos nós fazemos isso, né? Eu falei, cara, de contas, a gente trabalha por hora. Eu falei, eu não quero mais. Eu preciso de uma forma de escalar isso, continuar sendo feliz, gerando transformação na vida das pessoas, mas podendo viver a maternidade. E foi aí que apareceu o emagrecimento comportamental? Aí que apareceu. É engraçado, né? Porque você joga pro universo... Deus ouve as tuas orações, ele diz, minha filha, vou resolver aqui tua vida. Inconscientemente, né? O emagrecimento emocional, ele veio também de uma forma, eu não vou dizer instintiva, nem intuitiva, porque eu já vinha plantando. Desde 2017, eu uni a psicologia desde 2014, não. Desde 2011, eu uni a psicologia com a educação física. Beleza? Quando foi 2017, eu comecei a fazer os primeiros desafios online, antes do boom da internet. Sim, sim. Né? E só que de uma forma eu não entendia direito como era aquilo. Como foi que veio essa ideia? Cara, veio de fazer um desafio, foi todo pelo WhatsApp. Eu tinha um grupo de 200 pessoas feitas pelo Facebook. E o desafio era todo no WhatsApp, só que ele era todo gravado. Eu lembro que eu gravei nas praças, os treinos. Aí eu entregava os treinos, fazia desafio de alimentação da semana e tal. Gerou resultado gigantesco. Eu lembro que gerou resultado em um rapaz de Goiânia, que ele mandou um texto pra mim lindo. E aí eu só fiz aquele. E parei, mas se for lá no meu Facebook, nas antigas, deve ter alguma coisa. E aí eu parei com aquilo. E a gente lançou o livro em 2018... Desvendando o Segredo de uma Mente Magra, e a gente começou a fazer a imersão do livro. Então, era uma imersão de 24 horas, onde a gente explicava todas as ferramentas do livro. E a gente estava na 6ª turma, quando a pandemia veio e fechou tudo. A gente ia fazer no sábado, o lockdown foi decretado, acho que numa terça ou na quinta, que antecedia. E ali parou. Né? Foi quando eu recebi a mensagem, logo depois, em abril, eu tive Covid. Quando foi em abril mesmo, depois da minha Covid, eu recebi uma mensagem de uma seguidora do Instagram. Ela disse, cara, eu tô aqui no 5º andar, de frente pra minha sacada, pensando em me jogar daqui. E eu tô te ligando, porque... Nem sei por que eu tô te ligando. E o meu Instagram ligava na época, pra mim. E eu atendi aquela ligação, falei assim, me dá 2 horas contigo antes de tomar qualquer decisão. Vamos abrir aqui o Zoom. A psicologia tinha acabado de liberar o EPSI, né? Para atendimento online, porque não podia. Sim. E aí eu fui e falei, fazer um atendimento com ela. No final do atendimento, eu tirei ela daquela situação, né? Daquela depressão, tirei ela daquele estado, levei ela pro futuro maravilhoso, né? Porque a depressão é prisão no passado. Levei ela pro futuro maravilhoso, no mundo de possibilidades. E indiquei pra ela o quê? Exercício físico. Falei, cara, vai fazer. Tá aqui.
Vou passar pra te fazer em casa. Ninguém podia sair de casa. Cabo de vassoura tem? Tem. Tem feijão? Tem. Tem saco de supermercado? Tem. Pronto, vamos fazer em casa. E aí, 2 dias depois, ela me mandou uma mensagem linda, dizendo que eu tinha salvado a vida dela, que ela ia emagrecer os 15 quilos que ela tinha ganho nesses 2 meses, que ela viu uma nova possibilidade de reconciliação com o marido, nananana. E ali eu ouvi um sopro de Deus, dizendo assim, cara, Luciana, tu pode impactar a vida de mais mulheres. E aí foi que eu chamei Miguel no quarto, falei, pai, uma ideia brilhante aqui pra gente. Vamos fazer isso, já tô treinando em casa, vou abrir o Zoom, vou treinar com a galera. Você já tinha uma audiência ali, né? Sim, vou treinar com a galera. A gente pega a Mari, bota pra fazer a dieta pra essa galera, pega a parte de saúde do Desvendando Segredos, leva pro online. E a princípio ele deu 2 pinotes, como todo conforme, né? Como é que eu vou fazer isso? Tá louco? Todo conforme, adoro. Você é o quê? DI? Eu sou DI. Somos, é. Altíssimo, tanto D quanto I. O meu é igual. O meu é altíssimo, 80 e pouco. Gente, pra quem não sabe, DI, dominante, influente, que é do conforme e estável, né? Estável. É de estável. Então, 2 DIs aqui. E aí foi que no primeiro ano a gente atendeu 1.100 e poucas mulheres. Dessas 1.100 e poucas, a gente tem uns dados aí, tem até anotado, não lembro de qual, mas mais de 400 mulheres saíram da depressão, 200 mulheres salvaram o casamento. Isso ali naquele começo? Ali naquele ano. E hoje, você tem esses números? Hoje a gente já atendeu mais de 3.500 mulheres, né? E a gente conseguiu tirar, por exemplo, 11 mulheres de medicação para fibromialgia, né? A gente conseguiu que 10 mulheres engravidassem que tinham dificuldade de engravidar. A gente já tirou mais de 600 mulheres da ansiedade, diminuindo o nível de ansiedade. Mais de 500 mulheres diminuindo o nível de depressão. Quantos quilos? Salvamos. Você sabe, essas pessoas mais de 15 toneladas de peso de gordura eliminados. Eu digo muito, né, que o Clube Magra, ele até emagrece. Que nem... só de entrar você já emagrece. Ele é que nem o iPhone até liga. Até liga. O Clube Magra até emagrece, porque a transformação que é gerada na vida dessas pessoas... O emagrecimento, ele é só uma consequência de todo o resto, né? E como a gente trabalha muito as questões emocionais mesmo, porque como eu tinha uma dependência emocional muito grande de não aceitação, eu trabalho isso muito forte, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, sabe? Ô Lu, vocês, mulheres, foi naturalmente ou você escolheu atender só mulheres? E se você só atende mulheres? No personal eu atendia homens e mulheres. No programa, só mulheres. E eu escolhi só mulheres. Eu não sei se tu sabe, a minha mãe faleceu de Covid em 2021, Sim. né? E ela é uma das minhas grandes... referências para criar esse programa, né? A minha mãe era uma mulher foda, literalmente, né? Mestre em matemática financeira, uma mulher que tinha um raciocínio lógico gigantesco, professora universitária, super inteligente, dependente financeiramente, uma mulher top, amiga, parceira, guerreira. Só que ela sofria muito, né, da dependência emocional mesmo, um relacionamento com meu pai, de muita traição, onde ela não conseguia se libertar daquilo, né, tanto que... E ela é a minha persona, sabe? Não que eu quero que as mulheres se separem, não é isso. Eu quero que as mulheres tenham... Se libertem, sejam livres. Tenham um relacionamento que elas merecem. Sim. Sabe? Eu acho que é possível, sim. É possível você se libertar daquilo e ter um relacionamento que você merece viver. Eu inclusive, acredito no casamento. Eu acredito na família. Sim. Eu acredito que é possível. Mas eu não acredito que a dependência emocional pode trazer isso. Sim. Né? A gente tá numa fase, Manu, que a mulher, ela briga muito por uma independência financeira. Sim. Só que a luta pela independência financeira traz uma dependência emocional. Sim. Né? E a bandeira que eu levanto é da dependência emocional. Porque com a independência emocional vem todas as outras independências juntas. Com certeza, não tem a menor então, dúvida. Hoje, o programa é exclusivo para mulheres, porque a minha mãe é a minha maior bandeira. Perfeito. Por isso. Maravilhoso.
Não, e é muito genuíno, né? Eu falo que tudo que a gente faz com a nossa verdade, né? Que a gente faz de coração, que a gente faz sem ter que se esconder por trás de Sim, nada, por mais que num primeiro momento a gente não ganhe dinheiro com isso, sim. porque infelizmente hoje a nossa luta é para fazer mais dinheiro, né? É, a gente não vive. Dinheiro é bom, né? Dinheiro é bom, mas muita gente acaba ficando refém de Mas ele coisas não. que não gostam de fazer Isso. por conta do dinheiro. E eu sempre falo assim, busca a sua verdade, porque quando você trabalha com a sua verdade, óbvio que vai ter coisas que você não gosta de fazer que você vai ter que fazer, mas se a essência é algo que você acredita, é a sua verdade, a recompensa financeira vai vir, Vai vir, uma hora ou outra. né? Vai O vir, trabalho devolve. o trabalho devolve, É né? isso. Como diz nosso mentor Joel J. E assim, como eu digo, como eu disse para ti, eu fui muito abençoada porque quando o programa surgiu, Deus me trouxe através do programa uma resposta para as minhas orações. Eu vi ali uma possibilidade também de viver a maternidade como eu queria, Sim, porque é uma chance de escalar. E hoje eu já estou no outro nível, né? Eu tenho uma comunidade que segue aí comigo de mulheres que estão sendo transformadas, né, de apoio, tanto de apoio emocional como nas questões físicas também. E eu estou ampliando esse leque de possibilidades para que as pessoas que trabalham com emagrecimento ou que querem trabalhar com emagrecimento tenham nas mãos uma ferramenta também. sim. Então, ano passado, a gente passou o ano todo reformulando uma formação em emagrecimento emocional, que final de semana que vem a gente está fazendo a prática da primeira turma, já entregando certificados, né? A gente está com essa turma desde janeiro. Né? E eu vou fazer as próximas, segunda, terceira, quarta, quinta, porque eu tenho certeza que essa que é a minha missão, ela não deve ser só minha, Sim. sabe? Ela deve ser de mais pessoas. E essa formação é o quê? Para A psicólogos? formação, ela é para quem quer trabalhar com emagrecimento ou quem já trabalha com emagrecimento. Psicólogo, nutri, profissional de educação física, terapeutas, tá? Você recebe nela todo o embasamento teórico da parte de comportamental, todo o embasamento teórico na parte de emocional. Você recebe também a parte de marketing, e que foi uma dominha. Eu não conseguia vender inteligência emocional, porque eu não sabia como comunicar isso. E eu não quero que as pessoas sofram com isso, como eu sofri. Uhum. E a parte prática também é toda entregue. Então, assim, todas as formações que eu fiz, elas me mostravam o quê? Mas nenhuma me mostrou como. Sim. Inclusive a psicologia. Eu saí Sim. da psicologia sem saber, A gente não aprende essas coisas na né? faculdade, Eu fui né? aprender dando a cara, Sim. né? Nas pós-graduações, enfim. Essa primeira turma tá vindo para cá, para Alphaville agora, sábado e domingo, onde a gente vai passar uma imersão prática de todas as ferramentas, de todas as sessões do emagrecimento emocional, desde a primeira sessão até a última sessão, como é que você finaliza esse processo. Como esse episódio vai ao ar quando já tiver acontecido essa imersão, vocês entram lá no Instagram da Lu, para quem tiver interesse, Isso. e já ficar de olho para as próximas, Sim, né? As sim. próximas formações. Sim. A gente tem um Instagram exclusivo para formação, que é Cerne Instituto de Emagrecimento Emocional. Daqui a pouquinho a gente vai deixar aqui na Pronto. tela para vocês Qualquer coisa me chama no direct também, Sim. né? E eu quero saber, eu tava vendo ali que o tempo Nossa, por voou. quê, né? 10 minutos aí, produção, pra gente. Eu preciso perguntar quais são os segredos de uma mente magra. Vamos lá. Até tossi depois dessa. Bom, a gente precisa entender, mano, quem ainda não sabe, que os nossos comportamentos, eles são gerados por uma programação. Desde a nossa vida intrauterina, todas as nossas experiências, elas são armazenadas no nosso campo da memória. E a cada uma dessas experiências, a gente atribui um significado e um sentimento. E essas experiências vão gerando quem a gente é. Sim. Através do significado, do sentimento que eu tenho, a minha vida vai gerando gatilhos e eu vou simplesmente reagindo aos gatilhos, né? Então, ao decorrer da minha vida, ao longo da minha vida, eu tenho várias fases onde pode ocasionar feridas emocionais, como a rejeição, como o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça. E essas feridas, elas deixam uma marca. Então, muitas pessoas querem emagrecer,
Mas nem todo mundo pode emagrecer. Por que que nem todo mundo pode emagrecer, Tia Lu? Porque as pessoas podem estar utilizando o sobrepeso como um mecanismo de defesa. Sim. Então, eu posso utilizar o meu... Se eu sofri uma ferida da rejeição, por exemplo, eu fui rejeitada e eu sofri essa ferida da rejeição, e aqui no meu código, no meu subconsciente, tá aqui a rejeição latente, tá? Eu sou mãe, acabo de ter um neném, né? O meu filho, quando eu tô grávida, tá todo mundo, eu sou o centro das atenções. Eu acabei de ter um neném, eu não sou nada, o neném é o centro das atenções. Aquilo pode fazer com que eu inconscientemente engorde para ter destaque. Ei, galera, me olha, eu tô aqui. E é por isso, talvez, que várias mães, depois que têm seus nenéns, não conseguem voltar ao corpo. Então, são questões emocionais. E para eu trabalhar essa minha mentalidade, para que eu consiga emagrecer, eu preciso me libertar do peso. Mas não é do peso corporal, é do peso do lixo que eu carrego nas minhas costas durante vários momentos da minha vida. Um outro exemplo é... Se eu sofri a ferida da traição, por exemplo, ou em relação ao meu pai, ou se eu fui traída, ou se eu vivo num relacionamento abusivo no qual eu sofro com aquilo. Inconscientemente, o meu corpo ele pode gerar uma barreira, que eu até brinco que é o escudo do Capitão América, uma barreira de gordura para me proteger de homens maus. Então, embora o meu consciente diga assim, Lu, emagrece, tu tá com sobrepeso, tu tá pré-diabética, tu tá com pressão alta, precisa emagrecer, o meu inconsciente diz assim, cara, tu vai fazer isso? Tu vai fazer isso? Olha aí, vão abusar de ti de novo. Vão te molestar de novo, vão te estuprar, que nem te estupraram quando tu tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos. Né? Então, assim, é muito comum. E aí, o desvendar os segredos de uma mente magra é reconhecer as suas feridas e poder ressignificar. Porque senão, amiga, elas vão tomar conta da nossa vida, elas tomam conta da nossa vida. Então, por mais que racionalmente você contrate um melhor personal, um melhor nutrólogo, que tá na melhor academia, compra tênis, look e tal... O teu emocional diz assim, cara, tu vai sofrer se tu fizer isso. Assim, por isso que a nutrição comportamental também está avançando muito, né? Vem crescendo muito, porque a gente já sabe que não basta só você ter disciplina. Às vezes a disciplina não é suficiente, porque existe um sabotador de fundo emocional. Vem muitas outras coisas, né? Por isso que eu acho que é importante a gente falar muito sobre obesidade e deixando muito claro aqui, antes de qualquer coisa, que qualquer pessoa precisa, acima de qualquer coisa, ser respeitada, independente se ela é obesa, se ela é magra, se ela é branca, preta, homem, mulher, não importa. Isso não é isso que a gente está colocando em xeque agora. E eu estou falando isso porque a gente sabe que é um tema sensível, né? Mas entender que a obesidade, ela é o excesso de gordura, né? O conceito de obesidade é o excesso de gordura, não é a Manuela que está dizendo, é o conceito do que não à toa está no Código Internacional de Doenças, que não é só a questão estética, né? A estética é uma coisa a mais, que pode ser que quem está com aquele sobrepeso, com aquele excesso de gordura, não esteja incomodado e ótimo se ela tiver com a autoestima dela em alta, maravilhoso. Mas tantos outros distúrbios que isso pode trazer, né? Como diabetes precoce, como a apneia do sono, como inclusive dificuldade de respirar por conta de peso nos pulmões. Então, a gente aqui fala de saúde. Saúde em primeiro lugar. Tá. Então, é saúde física, é saúde emocional, né? Então, para a gente ter esse olhar para a saúde, não apontar o dedo para as pessoas que querem emagrecer, né? Eu estava vendo, esse episódio deve ir ao ar mais para o fim de setembro, mas quando a gente está gravando aqui em agosto, recentemente a Jojo Todinho decidiu fazer uma bariátrica, né? E obviamente ela está fazendo com todo o acompanhamento de psicólogo, de nutricionista, acompanhamento médico, e ela foi criticada por algumas pessoas por ter escolhido fazer bariátrica. E ela, na entrevista que ela deu no Fantástico, ela fala, né? Cancelada por quê? Porque eu escolhi saúde e qualidade de vida. Então, vamos olhar para as escolhas das pessoas. As pessoas têm que ser respeitadas pelas escolhas que elas fazem, né? Emanuel, eu acho que a nossa sociedade, ela está vivendo
uma distorção de valores, né? A gente está muito cheio de dedos, tem determinadas coisas que a gente não deve falar, né? A gente está muito ponderado e as pessoas elas acabam confundindo isso para romantizar aquilo que não deve romantizar, Sim. né? A obesidade, ela é uma doença, ela precisa ser encarada como qual? Tá? É óbvio que a nossa função, e eu digo muito isso, a minha função é levar conhecimento para as pessoas. A minha função é estartar das pessoas a necessidade de se movimentar contra aquilo que está lhe fazendo mal. Sim. E a gente sabe que um tecido gorduroso é um tecido inflamado, já é um tecido doente e que vai fazer mal. Então, assim, não podemos, de hipótese alguma, romantizar a obesidade. Só que, infelizmente, a gente vive num mundo instagramável, onde tudo se faz por um engajamento. E, assim, o personagem Jojo Todinho foi construído em cima de uma mulher obesa. Beleza. Mas o que isso me ensina? Isso me ensina que, por mais que a minha autoestima precisa estar elevada, por mais que eu precise me aceitar, eu, Luciana, de 15, 14, 13 anos não me aceitava, e eu precisava me aceitar ali, mas eu não posso me acomodar. Sim. São coisas distintas. Se eu estou com sobrepeso, é óbvio que eu preciso manter minha autoestima elevada. Mas para ter forças o suficientes para caminhar contra aquilo que está me fazendo mal. Sim. E a gente em nenhum momento está falando de estética. Sim. Outro dia eu ouvi de uma seguidora minha, ela disse assim, Luciana, é legal conversar contigo porque tu não agride. Sim, falei assim, meu papel não é esse. Justamente, o papel da gente como profissional de saúde é levar informação, né? Eu preciso acolher. Sim. Eu preciso acolher. Mas eu preciso mostrar para as pessoas que elas são capazes de mudar uma realidade. Assim como eu mudei a minha. E não é porque agora tudo é gordofobia que as pessoas precisam aceitar a obesidade, não é isso. É, porque justamente as pessoas precisam ser respeitadas, ponto. Acabou. Mas a gente, não é por isso que a gente vai dizer que algo que é errado tá certo. Exatamente. Né? A gente precisa falar, gente, que a obesidade é um dos principais fatores de risco para as doenças que mais matam no mundo. Manu, não é no Brasil, é no mundo. 2020. Eu tive uma aluna do Clube Magra, obesa, mórbida, 123 quilos. A mulher perdeu no Clube Magra 43 quilos, ela foi para 80. Tá? Ela foi para 80. Fibromialgia, artrose, uma outra doença degenerativa e ela perdeu 40 quilos. Tá? O que aconteceu? Olha o cúmulo. Ela foi convidada para fazer uma sessão de foto plus size. Sabe o que ela fez? Largou o programa para engordar. Olha que absurdo, cara. Para ter engajamento na rede social. Para ser uma embaixadora plus size. Para, cara. Aí outro dia ela me mandou mensagem, internada, no hospital. Cara, Lu, eu preciso voltar. Eu falei, gente, como é que a pessoa se mata para ter engajamento? O Instagram hoje fez com que qualquer pessoa possa influenciar o outro. Sim. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala. E eu tenho muito cuidado em falar isso, mas eu falo, gente, desculpa, obesidade é doença. Eu não estou apontando o dedo para ninguém específico, então, assim, mas eu só estou dizendo que obesidade é doença. Eu nem assisti essa reportagem da Jojo Todinho no Fantástico, mas ela já ganhou uma fã. Sim, e ela é uma mulher que tem 26 anos. Não que diga assim, ela chegou a 140 quilos. Não diga assim, pô, Tia Lu, tu vai apontar o dedo para as mulheres obesas ou para os... Não, de forma alguma, jamais farei isso. Jamais. Mas eu acredito que o nosso maior presente, ganho em vida, repetindo, é o nosso corpo. E a gente precisa cuidar bem do nosso corpo. E, infelizmente, quando eu vejo uma situação dessa, para mim, é um suicídio. E assim, né, eu falo sempre que não é sobre quanto tempo a gente vai viver, mas quanto tempo a gente vai viver com saúde e com qualidade. Claro. Né? Porque ninguém quer chegar na sua velhice dependente do outro para cuidar da gente, né? Claro. E, enfim, eu tô vendo ali que a gente já até passou da hora. Acho que a produção... Produção! Mas, gente, infelizmente a gente vai ter que acabar. Lu, tem sempre uma última pergunta que eu faço para os convidados antes de encerrar, que é: o que é qualidade de vida para você? Numa frase assim, ó.
qualidade de vida é liberdade. Gente, não é possível. O que foi? Alguém disse isso? Hoje. Nossa, a gente está em sintonia. Qualidade de vida é liberdade. É ser livre para agir conforme os nossos valores. É ser livre para sorrir de um dia que amanhece. É ser livre para ter flexibilidade para brincar com os netos. É ser livre para ter autonomia. Qualidade de vida é liberdade. E para terminar, deixa aí suas redes sociais, seus contatos, site, Tá. livro, o que você quiser divulgar. É a hora do jabá. Ah, maravilha. Eu vou deixar só o Instagram, porque lá na bio do Instagram tem tudo, tá? Vou deixar o meu Instagram pessoal, não vou deixar o Instagram do Instituto. Luciana Mota, com 2 T's, __. Me chama lá no direct, quem responde sou eu mesma, viu? Porque muitas pessoas já me questionaram isso, já manda até áudio, inclusive. Quem responde sou eu mesma. E no link da minha bio tem tudo isso. Tem acesso ao livro, tem acesso à comunidade de emagrecimento emocional, tem acesso à formação de emagrecimento emocional, tá tudo lá. Então, beleza. Galera, eu quero agradecer mais uma vez pela audiência de vocês. Quem ainda não me segue no Instagram, segue lá, @manorios_AL. Vou deixar também aqui, ó, um QR Code do meu livro, A Saúde Está Doente, para quem quiser adquirir. Aqui eu falo de 4 pilares que você pode começar a pensar em melhorar sua qualidade de vida, que é saúde, educação financeira, tempo e autoconhecimento. Agradeço mais uma vez pela audiência. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e espero que vocês assistam todos os outros episódios que virão. Mais uma vez, muito obrigada e até o próximo.